E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Estou bem, graças a Deus, e quero sempre dizer para vocês que meu pedido ao meu Deus é que Ele proteja, abençoe e oriente cada um de vocês. Hoje no vídeo a gente vai conversar sobre contratações. Bem, eu não tenho nenhuma novidade sobre contratações. Acredito que o Ceará ainda não fez, pelo menos não até eu fazer esse vídeo. Mas eu soube que as prioridades de contratações mudaram. Tem gente que vai me dizer, não estou interessado, quero saber se contratou, quem foi que contratou. Se você pensa assim, ok, você passa o vídeo na hora que a gente estiver conversando sobre isso. Eu também gostaria que as contratações tivessem vindo. Eu contrataria em número maior do que a direção do clube deve contratar, mas eu sou repórter, estou aqui para passar informações. E eu fui tentar saber de contratações e recebi uma informação de que houve uma mudança na prioridade, ou seja, das contratações que o Ceará quer, qual seria a prioridade? Ela era por uma posição, mudou para outra, a gente vai conversar sobre isso no vídeo. E o Ceará terá o retorno de Lucas Mugni, é isso, Mugni voltando ao time do Ceará. O que o Ceará ganha com o retorno do Mugni ao seu setor de meio de campo? A gente também vai conversar sobre isso. Por outro lado, tem o Matheus Bahia suspenso e uma surpresa, né? No último jogo, para mim foi, não sei se para vocês, acredito que sim, o Lucas Lima como titular. Nos últimos jogos não dava essa impressão, o Lucas Lima não entrou, não tive essa impressão de que ele iria ganhar a condição de titular no time, mas ganhou. É uma situação para a gente conversar também. Será que ele vai ser mantido contra a equipe do Mirassol? Será que ele foi pontual aquela mudança por conta da minutagem que Sobral vinha sendo submetido, o Fernando Sobral, que só jogou no segundo tempo da partida? E esse Mirassol, hein? Mirassol que vive um grande momento no Campeonato Brasileiro, a sensação desse instante do Brasileirão, um time que perde pouco, que tem marcado muitos pontos, que tem perdido poucos jogos, que vive um grande momento de ascensão no Brasileirão. A gente também vai conversar sobre esse assunto. Hora de você deixar o seu like. Agradeço muito por você confirmar que gostou do nosso vídeo. O seu joinha legalzinho para o nosso vídeo, muito importante, é a sua aprovação. Se você ainda não é inscrito no canal, a minha sugestão é que faça a sua inscrição, principalmente se você gosta dos nossos vídeos, porque facilita você ter acesso aos vídeos. Na página principal, clique no inscreva-se, vire um inscrito, e aí você define no sininho todas as notificações, porque quando tiver vídeo novo, o YouTube vai te notificar de novos vídeos. Então essas notificações são bem interessantes, bem importantes para quem quer continuar acompanhando aqui as informações do nosso canal. Então vale a pena você ser inscrito e confirmar todas as notificações. Vamos a uma mensagem de Primos Motopeças e no retorno a gente conversa sobre esses assuntos. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. É isso, galera. A gente viu nesses últimos jogos do Ceará como é difícil o Campeonato Brasileiro, porque se a gente olhar dessas 5 últimas partidas, onde o Ceará foi derrotado em 4, em todas o time competiu.
Não é que o time tenha sido envolvido de uma forma a não competir contra os seus adversários. E 2 deles me chamam muito a atenção, principalmente porque foram jogos fora de casa, onde o Ceará mereceu melhor sorte. Contra o Botafogo, a derrota por 3-2, mas o Ceará é como aquele atirador que está participando de um tiroteio e cai atirando. O Ceará, até o último instante, buscou o gol diante de um Botafogo que jogava em casa e que é uma boa equipe, basta ver a sua classificação depois da primeira fase difícil no Mundial de Clubes da FIFA. Esse Botafogo, o Ceará jogou de igual para igual com ele, na casa dele, na casa do Botafogo, e o Botafogo com o seu time principal naquele dia. E agora contra o Internacional. O Ceará também jogou na casa do adversário, acho que fez uma partida um pouquinho inferior ao que eu vi de jogar contra o Botafogo, mas fez uma partida onde criou oportunidades, 2 bolas na trave, poderia muito bem ter saído na frente no jogo, também contou com o Bruno, boas defesas do goleiro do Ceará, mas o goleiro de um time, ele tem que jogar para o time dele, e o Bruno fez uma sequência importante de defesa, jogadas cara a cara, e o Bruno sempre foi bom nisso, é uma das partes mais positivas do Bruno, aquela jogada cara a cara, aonde ele consegue muitas vezes defender, e em outras ele fecha tanto o gol que o adversário chuta para fora ou coloca a bola na trave para tentar tirar do alcance do Bruno. Então, boas partidas do Ceará fora de casa, que a equipe, entendo, merecia pelo menos um ponto, mas não conseguiu fazer, e futebol é assim, vale a bola na rede, a efetividade, talvez isso tenha faltado para a equipe do Ceará. E nos seus últimos jogos em casa, o Ceará também sofreu derrotas sem jogar partidas ruins. Contra o Atlético Mineiro e contra o Corinthians eram partidas nítidas para empate, pelo que as duas equipes não fizeram, muito mais do que pelo que elas fizeram. Mas aí 2 erros individuais do Ceará levaram a uma derrota. Contra a equipe do Atlético, entendo que o erro individual foi do goleiro, que demorou até a resposta ao chute do Rony, poderia ter ido mais rápido naquela bola. Acontece, somos falhos, mas foi uma falha que levou ao gol e a uma derrota do Ceará. E nesse último jogo também uma falha defensiva, com o Marlon não conseguindo chutar a bola, ele espanaria ali, se ele tirasse a bola realmente o gol não aconteceria contra o Corinthians, e o Ceará, que estava em cima em busca do gol, acabou tomando aquele gol e não teve forças de reação para empatar a partida em casa. Esse é o lado negativo, né? Você não ter a força de reação. Faltou um pouco mais de força de reação para empatar contra o Botafogo, faltou um pouco de força de reação para empatar contra o Atlético Mineiro, faltou força de reação para conseguir um resultado melhor diante do Corinthians, pelo menos um empate, faltou força de reação diante do Internacional. Essa talvez força de reação seja o grande problema do Ceará, porque se a gente olhar para esses jogos depois do retorno das férias, foram jogos em que o Ceará, e eu estou levando em consideração inclusive a Copa do Nordeste contra o Sport, em 4 partidas só marca 1 gol. Então é um time que tem dificuldades ofensivas, é um time bem postado, é um time organizado, é um time que não é fácil de ser vencido no seu sistema de meio campo e defensivo, mas é um time que do ponto de vista ofensivo também tem dificuldades de marcar os gols que muitas vezes são necessários nas partidas. Nessa, por exemplo, havia essa necessidade, todas essas, né, que o Ceará perdeu por ele estar atrás no marcador, mas o time não conseguiu fazer os gols que eram necessários. Agora vem o Mirassol, que vive um grande momento nesse Campeonato Brasileiro, esse Mirassol. Olhando aqui para os resultados do Mirassol, a última derrota do Mirassol foi no dia 5 de maio, ele perdeu para o Bragantino, jogo em Bragança Paulista, 1-0. Depois disso, no dia 10 de maio, o Mirassol venceu o Corinthians por 2-1. Foi ao Rio Grande do Sul e empatou com o Internacional em 1-1. Foi jogar na casa do São Paulo e venceu o São Paulo por 2-0. Depois recebeu em Mirassol o Sport e bateu o Sport por 1-0. Saiu para jogar contra o Palmeiras e empatou na casa do Palmeiras em 1-1. E voltou para casa para enfrentar o Santos. O Santos tinha acabado de vencer o Flamengo e ele fez 3-0 na equipe santista. Portanto,
não é bobagem esse time do Mirassol, pelo contrário, é um time com muita qualidade e que está mostrando que tem a condição de jogar bem, quando joga na casa dele e quando joga na casa do adversário. Então, o Ceará não vai enfrentar facilidades no jogo desta quarta-feira. Quem já enfrentou o Mirassol nessa temporada foi o Lucas Lima, e ele nos conta um pouquinho sobre enfrentar o Mirassol e sobre como deve ser o Ceará para conseguir um bom resultado contra esse time paulista. Vai ser um confronto bastante difícil, né? Eu já tive a oportunidade de enfrentar eles esse ano já. E eu acho que o caminho é a gente lutar, batalhar, como a gente sempre fez, porque eu acho que é um time que gosta de ficar muito com a posse da bola, mas se a gente tirar esse conforto deles, incomodar ele, a gente tem tudo para fazer um bom resultado e, se Deus quiser, sair com a vitória. Quando enfrentou o Mirassol, o Lucas Lima estava jogando no São Bernardo, ainda era o Campeonato Paulista, o técnico ainda era o Barroca, o time ainda era outro, e o elenco também, mas tem muitos jogadores daquele time, daquele elenco que estão hoje no elenco, então o Lucas Lima tem algum conhecimento, mas não conhecimento exato desse time, que realmente foi muito modificado desde o Campeonato Paulista para esse Campeonato Brasileiro. Aliás, o Lucas Lima, que foi uma surpresa jogar contra o Internacional, no meu ponto de vista. Logo quando chegou aqui, vindo do Campeonato Paulista, como um dos atletas que teve destaque no Paulistão desse ano, eu esperava que ele tivesse tido mais oportunidades. Ele teve algumas, não foi bem, no meu ponto de vista, ele não foi mal, não entregou o jogo, mas se esperava um pouco mais dele ali, acrescentar algo, dar alguma opção diferente ao meio-campo. Naquele momento ele não demonstrou, e agora, quando ele deve ter observado algo nele, ele acabou sendo utilizado no lugar do Fernando Sobral. O que ficou de dúvida é, será que é um momento só de reduzir a minutagem do Sobral, e foi por isso que o Lucas foi utilizado? É mais uma forma de deixar o Sobral de tanque cheio para esse jogo contra o Mirassol? Ou o Lucas Lima vai ganhar oportunidades em sequência? Bem, claro, se depender do Lucas Lima, ele quer ter uma sequência. A gente trabalha para poder jogar, né? Eu sempre esperei, sempre trabalhei pela minha oportunidade, tive ela nesse jogo agora e espero ter uma sequência. É o que todo jogador precisa, acho, para poder desempenhar, desenvolver, acho que é uma sequência. Espero que eu possa ter essa sequência, se tiver, eu vou tentar aproveitar da melhor maneira possível. E você, amigo e amiga, que deseja uma sequência para o Lucas Lima, mais oportunidades para o volante, ou a volta do Fernando Sobral? Deixa aí nos comentários, a gente conversa sobre isso, sobre essa possibilidade do Fernando Sobral voltar, ou se teremos mesmo Lucas Lima também diante do Mirassol, que, como ele disse, ele já conhece, já jogou contra lá no futebol paulista. Quem volta certamente para essa partida é o meio-campista argentino Lucas Mugni, que faz uma ótima temporada, se a gente for ver a temporada em todo, pelo Ceará, mas que nas últimas partidas, um pouquinho antes da parada e logo depois do retorno, acho que ele esteve um pouco abaixo do seu ápice na temporada 2025. O Ceará está precisando muito que ele retorne a esse modelo de alto nível que ele demonstrou em boa parte da temporada. A equipe precisa voltar a vencer, precisa voltar a convencer e precisa voltar a ter uma sequência com pontuação dentro desse Brasileirão para sair ali da parte de baixo e começar a brigar de novo por posições de intermediária acima nessa tábua de classificação do Campeonato Brasileiro, que seria muito importante para o Ceará, até para que ele chegue com rapidez, se possível, aos 45 pontos que ele precisa para confirmar a sua permanência na Série A do Brasileiro. Se o Mugni volta por um lado, e a gente gostaria que ele mostrasse o alto nível que ele já mostrou na temporada, o lateral esquerdo, Matheus Bahia, que eu entendo estar num grande momento, segue vivendo um ótimo momento na temporada, será um desfalque importante. O desfalque importante principalmente porque o Nicolas até aqui não rendeu o que algumas vezes eu vi rendendo quando jogava no América Mineiro. Eu esperava mais do Nicolas, eu gostei da contratação dele, eu achei que era uma boa contratação, mas no Ceará ele nunca mostrou um potencial, uma possibilidade real de brigar pela titularidade com o Matheus Bahia, porque as suas
seus jogos não servem no Ceará, né, de referência para ele brigar pela posição com o Matheus, que tem jogado muito, muito melhor que ele. Mas lateral nenhum joga todas as partidas de uma competição grande como é o Campeonato Brasileiro. E nós precisamos ter, que eu acho que hoje o Ceará tem na lateral direita, a condição do Condé tirar o Fabiano, colocar o Rafael e manter um certo nível. Na lateral esquerda isso não tem acontecido. E quando o Matheus sai, o Ceará tem tido dificuldades. O Nicolas, talvez, dos que esteve aqui nos últimos tempos, chegou mais perto, mas ainda está muito longe de ser um lateral que substitui em qualidade ao Matheus Bahia. Ele vai ter mais uma oportunidade contra o Mirassol, uma oportunidade dessa vez dentro de casa, junto à torcida, e que ele possa mostrar isso aí. Importante para ele, importante para o Ceará, importante para essa partida, que é muito, muito importante no momento do Ceará. O momento onde a equipe vem de 2 derrotas consecutivas, isso é ruim. Vem de 4 derrotas nos últimos 5 jogos, isso é muito ruim. E vem de 2 derrotas em casa, aonde normalmente o Ceará ganha. Aonde dentro desse brasileiro o Ceará marcou notadamente o maior número de pontos. E isso é péssimo, você vir de 2 derrotas consecutivas em casa. Então precisa de todo o time, o 11, e aí vai se colocar o lateral esquerdo Nicolas, que precisa fazer a sua melhor partida no Ceará desde que chegou. Como é que vocês acreditam que deve ser esse Ceará? Eu vou já falar sobre a mudança da prioridade das contratações. Mas como a gente está falando do time, vamos seguir aqui para como deve ser esse Ceará diante da equipe do Mirassol. Dessa vez eu tenho uma dúvida e aí vou contar com vocês para a gente poder pensar aqui como é que vai ser. O Bruno vai ser o goleiro, acredito que a defesa será inalterada, Fabiano, Marlon, William Machado, e aí só o lateral esquerdo, que é o Matheus Bahia, que sai, e o Nicolas entra por conta da suspensão. O meio-campo com o Dieguinho, e aí eu fico na dúvida, Lucas Lima será mantido ou o Fernando Sobral? Tudo vai depender, claro, do técnico Léo Condé, porque o Lucas entrou. Se ele entrou porque está indo muito bem nos treinos, acredito que é hora de dar uma sequência. Se ele entrou só por conta da minutagem alta para o Fernando Sobral, diminuindo aí uma sequência, uma carga de minutos em campo, aí o Fernando Sobral volta. Então fica a dúvida. Dieguinho certamente joga, Lucas Lima ou Fernando Sobral, e o Mugni voltando ao meio-campo do Ceará. E o ataque, acredito que não terá mudanças. Galeano, Pedro Henrique, Pedro Raul, acredito que é esse o ataque do Ceará para enfrentar a equipe do Mirassol. Se vocês pensam diferente, se vocês acham que devia ser de alguma forma diferente, ou se vocês têm uma opinião entre Lucas Lima e Fernando Sobral, deixem nos comentários que a gente conversa sobre isso. Agora, o assunto contratações. Como eu disse no início, infelizmente, eu não tenho nenhuma informação sobre contratações. Eu tenho checado com as pessoas que fazem o entorno da diretoria, porque a diretoria executiva em si não fala sobre isso, o departamento de futebol não fala sobre o assunto. Tenho checado possíveis contratações, não tenho conseguido nomes que estejam fechando com o Ceará. Em relação à diretoria, a única coisa que eu consegui é que as contratações virão e que, segundo eles não pararam a busca de reforços. E que os reforços não estão vindo porque os reforços que eles querem são de alguma qualidade, então de um grau de dificuldade, e por isso as negociações seguem. É isso que a diretoria diz. A Danilo, eles estão mentindo. Eu não sei. É o que a diretoria diz. A Danilo estão falando a verdade. Eu não sei. É o que a diretoria diz. Eu estou passando para vocês. O que é que eles dizem? São contratações de qualidade. Essas contratações são difíceis e por conta disso a demora na contratação. Eles poderiam contratar jogadores mais fáceis, mas que não ajudariam muito a equipe. E preferem a demora, mas trazer o jogador que eles querem trazer. Essa é a informação que a direção do clube passa, e eu, como repórter, sou obrigado a passar o que eles me dizem para vocês. E aí vocês acreditam ou não, é uma situação de cada um define como preferir essa informação que passam.
Sobre informação da mudança na prioridade, o que uma fonte me passou é o seguinte: antes a prioridade, a gente tinha conversado muito sobre isso em outros vídeos. Logo que o Ceará decidiu o que faria nessa janela, eu fui o primeiro a dizer para vocês que as contratações seriam de um volante, um atacante de lado e talvez um centroavante. A direção mudou e vai contratar um centroavante, com certeza. Isso eu tinha passado já para vocês. Agora, mudou a prioridade. A prioridade era um volante com boa saída de bola. Agora a prioridade é atacante de lado. E outra, não vai vir só um atacante de lado, vão vir 2. Então, as contratações, que eram 3, vão ser 4. 2 atacantes de lado, um centroavante e um volante nessa linha de prioridades. A prioridade número 1 é atacante de lado, depois centroavante e a última prioridade é um volante. Por que essa mudança? A informação que eu obtive é porque Lucas Lima passou a se destacar nos treinos e passou a ser uma opção. Então a contratação de um volante o Ceará ainda quer, mas não é mais a prioridade número 1. E segundo, porque o Richardson voltou e voltou muito bem depois da contusão, está treinando muito bem. E entende-se que quando você ganha mais 2 opções, com Richardson e com Lucas Lima, você já não tem mais aquela necessidade tão grande e rápida de contratar mais um centroavante. E a antítese disso é que no ataque o Ceará parou de fazer gols. Voltou das férias, 4 jogos, 1 gol. Então a prioridade se inverte de ser volante para construir jogada para atacante, para que as jogadas sejam definidas da melhor forma possível, para que o Ceará crie mais chances reais de gol. É isso. 2 atacantes de lado, um centroavante e um volante. Nessa linha, a prioridade do Ceará em busca de contratações. Vocês que já perceberam que a minha garganta não está 100%. Cheguei a ter uma gripe bem forte, mas as doenças comigo não tem muita vez e eu rapidamente fico bem. Acho que vai chegar uma que vai me levar, mas por enquanto é assim. Então, em um dia eu acho que tive todos os sintomas que meus colegas dizem que tem em uma semana. Dor de cabeça, febre, dor de garganta e dor no corpo. E nesse mesmo dia eu fui para o aeroporto que o Ceará estava embarcando para o Rio Grande do Sul. Comecei a sentir esses sintomas pela manhã, passei a tarde sentindo. No começo da tarde melhorou e no final da tarde eu já estava trabalhando de novo no aeroporto. Então espero que Deus sempre me conceda muita saúde para poder seguir fazendo o meu trabalho e administrando o meu lar, ajudando minha família, fazendo o que gosto de fazer, trazendo informações para vocês, sempre verídicas, sempre muito checadas, sempre da melhor forma possível, nem sempre boas, porque é assim o repórter. A gente vive de informações que existem e nem todas são excelentes. Mas quando tem boas informações, também fico muito feliz de passar para todos vocês. Agradeço vocês por acompanharem o vídeo. Não esqueçam, amigos e amigas, de deixar um like. Ele é importantíssimo para nós. Como eu disse, ele é a sua aprovação, não só para mim, quando vejo que há um número grande de likes, mas para a plataforma também. E ela utiliza essa aprovação para passar os nossos vídeos para outras pessoas com o seu perfil. Então se torna muito importante o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu legalzinho, a sua aprovação conosco aqui no canal. A sua inscrição também é super importante e se você ainda não é inscrito no nosso canal, a página principal é o lugar certo. Você vai lá e clica no inscreva-se. Se você tem dificuldade, aqui embaixo tem a descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você encontra um primeiro link aonde clicando nele, você vai para a página principal do YouTube. Lá, você clica no inscreva-se, vira um inscrito, ativa o sininho com todas as notificações e quando tiver vídeo novo, será um dos primeiros a estar conosco aqui no nosso canal, acompanhando as nossas conversas, as nossas informações e sempre fico muito grato em contar
com todos vocês. Não esqueçam de hypar o vídeo, de compartilhar o vídeo e de estar junto conosco em todas as informações. Não esqueçam de nos acompanhar no Futebolês, na TV Jangadeiro, todo dia, 11 da manhã, 12.1 TV Jangadeiro, às 11 da manhã, e na Jangadeiro Band News FM 101,7, todos os dias, às 5 da tarde. Nos dois casos tem transmissão no YouTube, tanto 11 da manhã quanto 5 da tarde. O YouTube do Futebolês traz todas as informações, os programas ficam gravados no YouTube, se você quiser assistir num horário alternativo, fica à sua disposição, você é que define, e assim como os nossos vídeos, você define o melhor horário para nos assistir. Grato demais pela sua audiência aqui e ainda confirmando aquilo que a gente tem definido por aqui, né? Já é uma definição nossa, um compromisso assumido. Se Deus quiser, voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!